Oi, gente. Eu combinei que eu ia contar a história da canção Anjo em Barro, que tem nesse álbum da Anabel Andrés, maravilhoso, além da Expansão dos Desertos. Ela fez um libreto, olha que coisa linda, linda, linda. Parece aqueles álbuns, né, os discos antigos, vinis que tinha, a gente tirava de dentro dele esses livrinhos, né, e a Bel fez essa maravilha com o trabalho dela, que já está nas redes todas. Depois eu vou colocar o link para vocês verem. E aqui eu tenho a honra, né, de ter uma música, quer dizer, eu tenho a letra. Eu sempre tive um sonho de ser letrista e a Bel realizou esse sonho. Ela musicou um poema. E é justo isso que eu vim falar, eu vim contar a história desse poema, Anjo em Barro, antes dele ser música, porque na verdade para mim foi uma surpresa ele virar uma canção de verdade, né? Ele é uma canção, só que ele é uma canção neste livro. É, é uma história, né, um livro de fantasia, para quem não conhece, Mistérios da Bússola Azul é uma história sobre o despertar da magia, então é uma história de fantasia, mas que começa num mundo muito concreto, muito real, quer dizer, tudo é real, né, o mundo de fantasia também é real, mas esse é a realidade densa, visível. E um dia eu conto a história de por que eu escrevi sobre isso, mas é sobre a luta dos atingidos por barragem na região do Vale do Ribeira, né, em vários pontos do Brasil, na verdade. Né? Então, eu me surpreendi quando eu estava escrevendo que, de repente, esse tema se apresentou como o tema do livro. E fazer disso um livro de fantasia foi um desafio muito grande. Então, o começo do livro se passa dentro dessa realidade, a gente vê ali alguns personagens são ativistas mesmo, né? Eu estou aqui com um pratinho do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragem, eu ganhei esse prato deles no dia da estreia do livro lá, muito orgulho de ter na minha casa, né, essa peça feita pela cerâmica amazônica. E o que acontece? Por que existe um anjo em barro nesse livro? Porque fala, né, tem uma personagem que é uma jornalista, isso foi escrito em 2016, antes de tudo isso que a gente está vivendo agora, né, então mas já existia, claro, morte de militância, um monte de coisas dessa ordem acontecendo, e é uma jornalista que vai denunciar o que estava acontecendo, né. E ela não consegue denunciar por uma questão política, falando os fatos, né, como jornalista, e ela faz uma música, ela canta essa música nessa apresentação. Então eu escrevi a letra da música para o livro, e muito inspirada não, né, acho que a palavra não é inspiração, mas muito tocada, muito atravessada, acho que a palavra é atravessado, pela tragédia de Mariana, depois em Brumadinho, e aí esse poema, Anjo em Barro, nasceu como uma canção da história. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, porque eu mandei o livro para minha editora na primeira versão, e então eu tinha salvo a primeira versão, só que na reescrita, né, na segunda versão que eu já estava escrevendo, essa música nasceu na reescrita, não tinha antes. Eu estava reescrevendo o livro, estava salvo no meu computador, mas eu não tinha mandado para ninguém nessa segunda versão. E só essa música, quando eu escrevi a letra, o poema, eu mandei para um amigo, que a gente sempre conversava sobre letra, de música, né, essa transição entre poesia e letra, e eu mandei para ele para saber a opinião dele, né, o que ele achava, e alguns poucos dias depois, minha casa foi assaltada, meu computador foi roubado, com ele a segunda versão do livro, que eu tinha passado uma semana inteira trabalhando nela, né, foi, sabe aquela coisa que você fala assim, se tivesse, né, um incêndio, assim, se você fosse jogando fogo o teu livro, quais as páginas você salvaria? E aí meio que um recurso para você entender qual era a parte que não poderia, deveria existir no livro, né? E foi o que aconteceu, não foi um incêndio, mas foi um roubo, e eu só tinha salvo a primeira versão, lógico, né, senão teria o livro inteiro indo embora. Aprendi depois a salvar em várias mídias, tá, hoje eu faço isso, mas na época não. E essa música, e só tinha essa música porque eu mandei, né, compartilhei com esse meu amigo. Então a música ficou, porque eu jamais conseguiria escrever de novo, e foi para o livro, e na ocasião de quando esse livro foi transformado em audiobook, em audiolivro, né, quem trouxe esse presente para mim foi Itamar Pereira, do estúdio Auriverde. Ele
me propôs de fazer um audiolivro, porque ele queria testar esse formato. E ele falou: "Olha, eu tenho uma amiga que é cantora, compositora, e tem uma voz linda, ela vai ser perfeita para narrar o seu livro". E eu não conhecia a Bel. Quando eu conheci, né, a Anabel, não poderia ser melhor pessoa para fazer, porque além, né, de ser uma pessoa incrível e de entender completamente a história, o trabalho dela também é totalmente voltado para essa fusão, né, entre a militância, a militância, assim, no sentido de olhar para o que está acontecendo, né, e transformar isso em arte, e também muito forte a questão dos rios, das barragens, que é o tema que eu toco aqui no Mistérios da Bússola Azul. E aí a Bel estava gravando o livro, né, e quando ela chegou nessa parte, que é uma música, na verdade, mas não existia música, né, ela não teve dúvida, ela pegou o violão e compôs essa canção, e depois o Itamar, né, junto com o Itamar, e aí o Itamar me mandou, né, para ver como estava, e eu fiquei muito emocionada, porque com isso nascia, né, uma primeira, eu nasci como letrista também, com essa adaptação, que foi primeiro para o audiolivro, do Mistérios da Bússola Azul, que também ficou maravilhoso, na voz da Bel, e depois a Bel trouxe para o álbum dela. E o pessoal do MAB fez um clipe com essa música, que eles também acabaram usando nas suas atividades, e eu também vou colocar aqui o clipe que eles fizeram. Então é muito bacana, assim, para mim foi uma honra, foi muito emocionante ver como um poema que foi escrito para um livro que quase foi embora junto, né? Que ele sobreviveu porque eu compartilhei, depois se tornou uma canção, que depois se tornou um videoclipe e está aí de forma autônoma no mundo, e é o Anjo em Barro. Então é isso, eu queria contar essa história para vocês, e depois eu vou trazer a Bel também aqui, a gente vai conversar sobre processos criativos, sobre essa fusão, né, que a gente faz entre como olhar para o mundo, como olhar para o espírito da época, olhar para o que está acontecendo e conseguir transformar coisas tão difíceis em arte, né, falar do nosso tempo e falar com poesia. Mas esse é um papo que vai ficar para um outro dia, vai ser um pouquinho maior, eu não vou me alongar muito aqui, porque eu vim aqui só para contar a história do Anjo em Barro. E é isso, gente. Então, aguardem a minha live com a Bel e fazer uma live também com o pessoal do MAB para falar de outros temas ligados à luta deles e ao movimento, que é uma coisa maravilhosa. Então, é isso. Essa é a história do Anjo em Barro.